Buenas, pessoal. Então, o Edson mandou um comentário, né, dois assuntos, basicamente. Um, sobre criar uma regra de coloração usando o detector de topos e fundos. Eu vou falar sobre a função do detector topos e fundos, mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Porque tem algumas coisas para a gente entender dessa função, as limitações dessa função, vamos dizer assim. A segunda questão era, ele pediu como seria plotar uma linha horizontal no gráfico com o preço de abertura do dia. Então, se ele tivesse pedido do dia anterior, a gente poderia usar o que? A função prior quote, tá? Eu acho até um assunto legal, eu vou fazer um vídeo também só sobre a prior quote, tá? Mas para responder diretamente a pergunta dele, que seria uma linha horizontal com o preço de abertura do dia. Então, como que a gente pode fazer isso? Então, vamos colocar aqui, abertura do dia. Abertura do dia. Então, como que a gente pode fazer? Vou colocar aqui C. Perdão, vamos usar aqui plot. Eu vou usar a função openD0. O que é isso? Então, se a gente abrir aqui nas funções de calendário, você vai ver a função openD. Né? O que ela fala? Retorna a abertura de um número determinado de dias atrás. Se eu usar 0, basicamente eu estou dizendo o dia de hoje. Né? Então, se eu salvar e a gente inserir isso como um indicador, perdão, chamei de xtest, então eu vou pedir para sobrepor. Vamos colocar aqui por um pouquinho mais chamativa, né? O que ele fez? Então, esse é o dia de hoje, dia 31, ele plota o preço de abertura, né? Então você vê aqui, né? Nesse ponto aqui é a nossa abertura desse dia, né? Aqui está a divisão dos dias. Né? A partir daqui ele vai plotando esse preço até o final do dia, né? Para a gente ver aqui o dia anterior, então vou tentar diminuir um pouquinho. Note que ele começou a plotar aqui, né, em relação a esse dia, que foi a abertura, ele foi até o final do dia, né, o último ponto, né, plotando essa linha aqui, né, vou marcar aqui, ó, essa linhazinha aqui, que é a abertura desse dia aqui. Novamente a gente vê a divisão dos dias aqui, né. Então, se a gente continuar voltando, a gente vai continuar vendo. Né? Aqui o dia foi, basicamente abriu no mesmo valor, então você vê que a linha é quase perfeita aqui, né? Aqui o dia abriu aqui em cima, né? Foi fechar lá embaixo. Bom, então a gente viu, basicamente era isso, né? Isso que ele estava buscando. Agora, customizações que a gente pode fazer. Primeiro, você nota que ele plota essa linha diagonal entre o último candle do dia anterior, né, e o primeiro candle do próximo dia, vamos chamar assim, né, e traça uma linha diagonal para conectar esses dois pontos, né, que é o que o indicador faz, né, o indicador de forma geral, a função plot faz, né. Se a gente pensar como um gráfico XY, né, onde x é a nossa data aqui, né, embaixo e y é o nosso preço, ele vai criando pontos, né? E o indicador faz o que? Vai conectando esses pontos, né? Isso que é um papel de um indicador, né? Então, é isso que ele faz aqui também. Né? Obviamente, no nosso eixo Y de preço aqui, né? Para o dia, a gente acaba repetindo o valor, né? Porque a gente quer plotar uma linha horizontal. Porém, quando a gente tem um novo dia, né, esse valor no eixo Y muda. E aí o que ele tem que fazer é conectar, né, esses dois pontos e ele traça uma linha diagonal. Como é que a gente pode não fazer isso, né? Não plotar essa linha diagonal? Bom, uma forma que a gente pode fazer é definir tempo. Né? Então, se a gente fizer se time, que é a função que retorna o tempo, a hora de abertura da barra, né, for menor ou igual a 17 horas, então a gente plota. Né? O que está acontecendo aqui? Eu estou pedindo para ele que, se for menor de 17 horas, lembrando que agora depende do que?
do ativo que você está trabalhando, porque a gente tem que lembrar que mini contratos, né, e contratos, eles têm um horário de abertura e fechamento diferente, né, do mercado de ações, né? Então, eu estou colocando 17 porque, como eu estou num gráfico aqui de pontuação do Ibovespa, né, do índice Ibovespa, né, o último candle que se abre-se às... eu estou num gráfico de 15 minutos, vamos por 30 minutos. Né? O último candle do dia, vamos dizer assim, abre-se a 16... no gráfico de 30 minutos, né, abre-se às 16h30, porque o mercado vai fechar às 17, né? Então, eu preciso também determinar que se o time for menor ou igual às 10 horas, que é o que? O primeiro candle do dia, né? Às 10 horas. Então, a gente faz o que? Agora o que a gente faz o inverso, a gente usa a função não plot, né? E a gente determina 1, porque 1 equivale à linha 1, né? Se a gente abrir aqui. O parâmetro é o número da plotagem que a gente está dizendo. E o número da plotagem é 1, porque a gente está usando a função plot, né? Se fosse, por exemplo, a função... Se a gente estivesse usando a função... Vou colocar como um comentário aqui, plot2, né? E o valor x, que seria o nosso OpenD, o equivalente à função noplot seria noplot2, tá? Isso aqui é só para mostrar a equivalência, tá? Então, aqui, equivalente seria usar o noplot 2, né? Como a gente está usando só a função plot, não existe função plot 1, tá? Faria mais sentido, né? Porque a gente tem plot 2, 3 e 4, né? Se você abrir aqui as funções gráficas, vai ver que a gente tem a plot 2, 3 e 4. Faria mais sentido chamar essa de plot 1, né? Mas não foi isso que foi feito. Ela simplesmente chama plot. Então, para a gente referenciá-la no não plot, né? O contrário seria 1. Então, basicamente, agora se eu salvar, o que ele está fazendo? Ele sabe que se for menor ou igual a 17, que é aqui, né? O nosso último horário, e menor ou igual a 10, né? Ele não plota. Se for menor ou igual a 17, ele plota. Então, tudo que está para cá, né, para a esquerda, dessa nossa primeira condição, então vamos dizer aqui, ó, a gente tem duas condições ali, né, em relação ao eixo x de tempo. Né, aqui 17 horas, aqui 10 horas. Tudo que está para a esquerda, a gente está falando plot. Plot. Tudo que está para a esquerda das 10, aqui a gente está falando não plot. Então ele sabe que daqui para cá é para plotar, mas quando você abre um dia novo, né, daqui para cá até, né, o último ponto que ele plotou, não é para plotar. Então ele ignora esse trecho aqui, né? Então é isso que ele acaba fazendo. Tá? E assim a gente consegue plotar só eu vou apagar aqui para ficar mais limpo, né? Só o dia em si, né? Vamos dizer. Então você vai notando. Obviamente, como eu falei, o horário vai depender do mercado que você está trabalhando, né? Porque, né, tem essa questão de mercados de ações abrem num horário diferente do mercado de contratos, etc. Então, só um detalhe para ficar... basicamente, o que você tem que fazer? Pegar o último horário, né? E o primeiro horário do dia, né, independente do mercado que seja. Aí você determina, né? O último horário do dia do mercado e o primeiro horário do próximo dia, vamos dizer assim, né? Outra coisa. Tudo bem, isso a gente acaba plotando todos os dias. E se eu quiser só do dia de hoje, né? Vamos supor, a partir de ontem já não é mais, já não interessa para mim, né? Então o que eu faço? Se a data, que é a data da barra sendo estudada, né, for igual a current date, que é o que? A data de hoje, então a gente plota o OpenD. Basicamente estou falando que se o dia de hoje for igual ao dia da barra que a gente está estudando, então plota. Se não, ele obviamente vai ignorar. Então, se eu salvar, note que agora eu estou no dia 31, ele plota simplesmente o dia 31 e só plotou até aqui porque, obviamente, o mercado está aberto aqui, né? Não tem nada à direita ainda, né? Conforme os candles forem acontecendo, né? Ó, por coincidência, ó, a gente tem um para acontecer agora, ó.
4 segundos. Então vamos esperar só pra gente ver. Basicamente o que ele vai fazer, ó lá, no próximo abertura do próximo candle, ele estende o indicador, né? Até a abertura do próximo candle. E agora sim é só o dia de hoje, né? Eu posso olhar para trás aqui, ó, não tem nada. É simplesmente o dia de hoje, tá? Então tá aí, né? Seria um prior quote do dia de hoje, vamos dizer assim, né? Então, no próximo vídeo a gente pode falar só sobre o prior quote e como usar a função, tá?